Oi, pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo por início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Vida passada. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente do horário que estiver assistindo. Isa, hoje eu vim compartilhar com vocês uma história real que vivi e que até hoje carrego comigo. Antes de tudo, aviso que estou passando bastante sonolento enquanto escrevo, então espero ser objetiva e clara nas palavras que irei dizer. A história que vou relatar é diferente das outras que já contei. Não traz a leveza ou positivismo que vocês talvez esperam. Pelo contrário, este relato é um relato que nos faz refletir sobre ações e consequências que podem atravessar o tempo e até mesmo as barreiras entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Voltemos a 1996. Naquela época, minha família e eu morávamos em uma casa localizada em uma rua onde, aos sábados, acontecia uma feira livre. Era por volta das 11h30 de um sábado, quando o ocorrido se desenrolou. Vivíamos em uma época em que o acesso à tecnologia era limitado a TV e rádio, e telefone fixo. Sem muito o que fazer naquela noite, já cansada de ouvir música ou assistir televisão, decidi me deitar. Na casa havia 3 quartos, mas como meu irmão caçula ainda era pequeno, tínhamos o mesmo medo, dormir sozinho no escuro. Assim, sempre que acabávamos dividindo o mesmo quarto, mesmo que isso significasse improvisar. O quarto escolhido era o da frente da casa, que recebia a luz do poste da rua. Uma cortina transparente na janela, que ficava criando um ambiente mais acolhedor para nós, como temíamos a escuridão. Às vezes, esse quarto tinha suas desvantagens. As vozes das pessoas nas feiras podiam ser ouvidas facilmente, interrompendo o sono. Além disso, só havia uma cama de casal para acomodar nós dois. Tínhamos que fazer um acordo. Um dormia na cabeceira e o outro nos pés das camas. Apesar do desconforto, aceitávamos. Naquela noite, caí no sono rapidamente. E foi aí que tudo aconteceu. Sabemos que durante o sono, nossa alma pode se desprender do corpo físico, conectada a ele apenas por um fio de energia, conhecido como fio de plasmas. Isso nos permite viajar para outros lugares, cumprir tarefas ou até mesmo enfrentar situações que muitas vezes não lembramos de acordar. Eu me vi em um cenário familiar. A feira à noite, clara e iluminada, por um luar lindo e maravilhoso. Sobre caixotes, melancias reluzindo sob as lonas e pessoas circulando pelos restaurantes ambulantes. Tudo parecia bem tranquilo. Até que eu vi. Era um homem, não um homem comum. Ele tinha cerca de 2 metros de altura, talvez até mais. Era forte, com cabelos loiros e longos e cacheados, e olhos castanhos da cor de mel. Vestia um sobretudo azul que parecia ser feito com um tecido envelhecido, quase como um jeans, sabe? Em sua cabeça havia um chapéu de abas curtas, preto, nos pés botas pesadas. Mas o que mais me chamou a atenção foi que ele segurava na mão. Era um revólver antigo, de cano longo com um tom acobreado. Assim que o avistei, meu corpo reagiu instintivamente. Virei de costas e comecei a andar mais rápido, tentando me distanciar daquele homem com a sua aparência que exalava algo ameaçador. Ele percebeu a minha intenção e começou a me seguir. Apertei os passos mais longos e precisei correr. Ele vinha atrás de mim, fervendo. Alcancei a porta da minha casa. Não me lembro de tê-la aberta, mas em um instante estava de volta ao meu corpo. Senti meu corpo estremecer quando entrei nele. Mas não tive tempo de respirar aliviada. Ele entrou logo em seguida e atirou.
O som do disparo ecoou pelo quarto. Foi tão alto que acordou todos os meus familiares. Meu irmão caçula, que dormia comigo, sentou na cama apavorado e me disse: "Onde o tiro pegou em você?" Tentei me acalmar e respondi: "Em lugar nenhum. Ele tirou na minha cabeça, mas ele é um espírito." Olhei para ele e perguntei: "Você viu?" Para o meu choque, ele respondeu que sim. Meu Deus! Ele é muito alto e forte, estava de chapéu e sobretudo. Minhas palavras não poderiam ser apenas o fruto de um sonho. Meus pais também acordaram assustados e querendo saber o que havia acontecido no quarto. Aquele homem era mais do que uma figura assustadora. Ele era um inimigo de vidas passadas. Alguém que eu carregava um ódio antigo por mim. Ele me perseguia noite após noite no plano espiritual. Não foi a primeira vez que ele tentou me ferir. Outras em uma ocasião em que eu acordava no chão, sendo jogada por ele enquanto eu dormia. Mas essa história não termina aqui. Apesar de tudo, eu busquei ajuda, e com o tempo, finalmente ele me perdoou. Hoje eu compreendo que a sua raiva fazia parte de algo que precisava ser resolvido. Um ciclo que precisava ser encerrado. Relato isso para que todos saibam que o mundo espiritual é real e que nossas ações neste plano afetam as nossas próximas vidas. Tudo tem consequências. Por mais assustador que tenha sido, acredito que há sempre um comando superior guiando nossas experiências para o aprendizado e a evolução. Na próxima vez trarei mais detalhes sobre essa história. Por hora, deixo apenas a minha reflexão. Busquem a paz, pois os laços que criamos transcendem o tempo e os planos. Obrigada, Isa, por ler o meu relato. Estou me sentindo muito sonolenta. Vou tirar uma soneca agora. E o relato acaba com ela me despedindo e falando que vai tirar uma soneca. E eu te entendo, eu sabia também que estava tirando uma soneca. Mas muito interessante esse seu relato. Bem assustador também, que imagina você toda noite ali ficar sendo perseguida e perseguida e perseguida e perseguida. Ninguém merece. E depois que você perdoou, ele conseguiu te perdoar e tal, você foi no centro espírita, você buscou um acolhimento espiritual mais avançado? Como que foi? Comenta aqui pra gente entender mais. E depois que ele te perdoou, tudo cessou ou ele ainda continua ali te rodeando e te fazendo algum tipo de pressão psicológica? Ou foi só você conseguir o perdão dele e ele se desprendeu e evoluiu? Comenta aqui pra gente que eu vou adorar saber, senhor. E é isso, gente. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. E ficou parecendo que eu tomei uma chinelada de um lado. Disfarce. Perdão. Para onde a minha filha foi? Esse é o nome do nosso próximo relato. Minha filha desapareceu de dentro de casa, há 20 anos atrás. E até hoje eu escuto a voz dela, que parece vir das paredes de casa. Todas as vezes que o Natal se aproxima, me lembro da minha filha Eliane Rosa Tavares, que na época tinha 17 anos de idade. Estávamos todos em casa, arrumando as coisas para preparar a ceia de Natal. Parentes de longe estavam conosco, nenhum deles desconhecidos. Eu estava nos fundos da casa arrumando a mesa com a minha irmã dentro de casa. E dentro de casa estavam todos os sobrinhos menores, de 12 anos, pois a minha filha era a mais velha deles. Eliana foi até a mim reclamando de uma cólica menstrual forte. Entrei, dei um remédio para ela e pedi que ela se deitasse um pouco. Geralmente, quando fazia isso, ela melhorava. Gente, eu tô me perdendo. Geralmente, quando eu fazia isso, ela melhorava. Ela pegou no sono, então saí para terminar as minhas coisas e deixar ela descansar. Se passou mais ou menos umas 2 horas e fui até o quarto dela para ver se ela já estava melhor. Imaginei que ela tivesse melhorado e saído para falar. Se passou mais ou menos 2 horas e fui até o quarto perguntar como ela estava. Ela não estava na cama, então imaginei que ela havia melhorado e tivesse levantado para falar com suas tias, que ela tanto amava.
E ela não estava em lugar nenhum. Saí na rua e os vizinhos, quando vi a melhor amiga dela sentada na frente de casa, fui correndo perguntar. Ela havia dito que ela estava ali há um tempo e que não tinha visto ele. Entrei em casa já preocupada e coloquei todo mundo atrás dela. Ninguém conseguiu localizar a minha filha. Minha sobrinha, na época, tinha 10 anos e disse que viu ela indo até o banheiro e depois voltar para o quarto. A janela estava trancada por dentro. Não teve como ela sair sem a gente ver. No quarto dela, embaixo da cama, além dos sapatos e papéis, havia um tabuleiro amassado, que só fiquei sabendo depois, que ela estava chamando espíritos. Ela perdeu o pai há 3 meses. E foi algo que me marcou profundamente. Passamos o resto do dia nas buscas por ela. A polícia só poderia registrar queixa após 24 horas. Mas vendo o nosso desespero, saíram nas buscas também. Moro até hoje na casa. Até hoje escuto as vozes dela. Choros e gritos como se estivesse presa naquelas paredes. Reviramos tudo e nunca a localizamos. Não quero me mudar, pois ainda creio que qualquer hora ela vai abrir o portão e virá correndo me dar um abraço. Me chamo Maria de Lourdes e tenho 68 anos e sou do Amapá. Obrigada por ler o meu relato. E, gente, que relato triste. Será que ela foi parar em outra dimensão? Será que ela deitou lá pra dormir, porque ela tava com dor, tomou um remédio e acordou em outra dimensão, tipo Sete Além, que a gente tem mais afinidade, né? Escuta mais relatos sobre. E não conseguiu voltar? Que a gente escuta bastante relatos de pessoas que ficam presas lá por longos tempos e quase não conseguem voltar. Inclusive, eu acredito que tem um monte de desaparecimento que a gente fica achando que é crime mal solucionado e coisas, mas eu acredito que seja a pessoa que atravessou, foi parar em outra dimensão e não conseguiu voltar e tá lá presa, sozinha, sofrendo porque não tem nada, ninguém, só coisas esquisitas, gente esquisita e sofrimento. Perdida. Inclusive, eu tenho um relato extra aí sobre outra dimensão. Mas espero que ela consiga sair algum dia e que Dona Lourdes tenha paz. E muito triste. E você que tá assistindo, o que você acha que aconteceu com ela? Você acha que ela foi parar em outra dimensão? Ou que ela fugiu? Ou que ela foi sequestrada por alguém mesmo, de verdade? Mas se ela foi sequestrada por alguém de verdade, por que que a mãe dela escutava? Ela chamou dentro da casa, porque a gente vê alguns relatos de pessoas que vão para outra dimensão, né? E a gente escuta as pessoas, né? Você não vê, mas você escuta ela lá te chamando, pedindo ajuda. E. Bom, não sei. Não entendo muito bem, mas pode ser que ela esteja presa, né? Entre a nossa realidade e a realidade de lá, tentando sair, não consegue por nada e tá sofrendo. Chamando ajuda. Às vezes ela até vê a mãe dela, escuta a mãe dela também. Por isso que ela chama pela mãe dela dentro da casa, porque talvez ela esteja escutando, né, o outro lado. Bom, não entendo muito sobre outra dimensão, mas pode ser que seja isso. E agora o meu relato extra de outra dimensão aconteceu comigo ontem, inclusive. Eu fui trabalhar e eu trabalho junto com meu esposo. Então, onde ele tá, eu tô. Aí eu tava mexendo no celular, sentada na poltrona, bem tranquila. Aí eu desbaratinei, vi que tinha passado quase uma hora de eu mexendo no celular, e peguei e fui perguntar pra ele onde estava o carregador, porque eu tava ficando sem bateria. Aí na hora que eu fui perguntar pra ele, a moça da loja pegou e falou que ele tinha saído. Eu falei, mas como assim saiu? Nem me avisou nada. Ele é. E você tava onde? Eu falei, eu tava na poltrona. E essa poltrona é bem na saída e na entrada do local. Então, assim, todo mundo que entra e todo mundo que sai ia me ver. E eu não saí de lá, eu fiquei sentada lá uma hora mais ou menos mexendo no celular, que minha bateria quase acabou de tanto vídeo que eu tava assistindo. E aí ela falou que não sabia onde eu tava, que ele tinha saído, que eu tinha falado pra me avisar que ele tinha saído.
E a hora que ele chegou, ele tava bravo comigo, porque ontem eu tinha ido que ele me procurou horrores e não me achou. E eu falei, eu estava na poltrona. Aí ele falou assim pra mim, não, você não tava. Eu tava. Ele, não, eu tava. Eu não saí da poltrona. Em momento algum, eu saí da poltrona. Você não foi no banheiro? Não, eu não fui no banheiro, eu não saí dali. Não fiz nada, gente. Fiquei sentado mexendo no celular. Aí ele fala que ele também chamou por mim. E eu não escutei ele chamar por mim. Ainda chegou à conclusão de que eu fui parar numa dimensão paralela, né? Enquanto ele estava me procurando, eu não escutava ele me chamando. E na hora que eu saí da dimensão, todo mundo ficou surpreso porque eles não tinham me achado em lugar nenhum. E eu tô lá sentada no mesmo lugar. Eu não saí do lugar pra nada. E todo mundo me procurou, diz ele que a Natália me procurou, ele me procurou. Que o Johnny, que trabalha lá também falou que não tinha me visto. E enquanto isso, ele estava passando de um lado pro outro. E eu estava sentada na poltrona. Eu não saí da poltrona em momento algum. Eu fiquei ali, paradinha, quietinha na minha poltrona. Esquisito, né? Mas continuamos aqui nos relatos. Minha mãe foi atrás do espiritismo para falar com meu irmão falecido. E nos trouxe muitos problemas. Esse é o motivo. Meu irmão tirou a própria vida em março do ano passado. Após o término de um relacionamento, ele se enforcou na varanda de casa. Foi algo horrível. Minha mãe, que encontrou ele de manhã, desde então, mesmo ela vendo que ela não causou aquilo, ela cismou e colocou na cabeça que alguém entrou em casa e matou o meu irmão. Já levamos o corpo dele ao médico e que assinou o óbito. Até a polícia gentil veio até a minha casa e pediu para meu pai que falasse com ela sobre aquilo, pois não tinha nenhum sinal que tinha sido feito por conta de outra pessoa, e sim um suicídio. Na entrada, nada entra na cabeça dela, a não ser alguém que fez isso com ele. Até que teve dias que ela subiu a tarde toda, coisas que ela não fazia antes. Às vezes mentia dizendo estar na casa da minha avó, que mora em outra cidade. Uma vez fingi que foi trabalhar e segui ela. Ela entrou em uma casa, em uma cidade próxima a nossa. Era uma casa comum. Fiquei esperando ela sair para depois entrar lá. Ela ficou umas 2 horas lá dentro. Assim que ela saiu, eu entrei. Não disse que era filha dela, apenas que queria entender sobre. Perguntei no que ela trabalhava e disse que era cartomante. Contei a história dizendo que precisava falar com alguém falecido, inventei umas coisas lá, porque na hora foi isso que veio na minha cabeça. Minha mãe estava indo lá tentar se comunicar com o meu irmão. Eu vou ler mais devagar, porque o relato tá bem confuso. Ela disse que conseguiu sim, que a sessão não seria ali. Pediu 1000 informações sobre o falecido e disse que custaria 20 mil reais para que não tivesse ele. E ele viria se comunicar. Peguei o cartão dela e fui para casa. Falei com a minha mãe sobre ter descoberto onde ela sempre ia. Minha mãe fez um empréstimo de 60 mil no banco, colocando a nossa casa como garantia, e deu cada centavo para a cartomante. Fomos à delegacia e registramos um boletim de ocorrência, mas até agora nada foi resolvido. Minha mãe dá dó de só vê vultos pela casa, chora dia após dia e diz que a polícia não vai prender o culpado e que se sente triste em ver o estado que meu irmão está. Eu e meu pai estamos nos matando de trabalhar para pagar o empréstimo e não perder a casa. Nossa vida virou de pernas para o ar e ela bate na mesma tecla. Alguém matou o meu irmão. E o relato acaba sem despedida. E eu achei triste esse relato porque a perca de um filho com uma mãe é muito devastadora. Então, assim, tem mãe que realmente não consegue superar. Aí ela fica nesse looping de sofrimento, causando sofrimento em quem tá vivo. Em vez de prezar pelos que estão aqui ainda, ela causa dor e sofrimento nos que estão aqui. O que dá a entender desse relato é que
A filha que tá viva e o pai estão indo ladeira abaixo por conta dos empréstimos e das coisas que a mãe fez pra falar com alguém que já partiu e não tem sucesso nenhum nisso. É difícil uma mãe perder um filho também. Mas pra vocês também tá sendo difícil. E na verdade aí a culpa é tudo do cartomante, que provavelmente não é uma pessoa que faz algo certo, que tá ali pra enganar, né? Porque eu não acho que quem realmente tem esse dom que consegue ajudar, que ela não vai cobrar um absurdo de caro. Pode ser que ela cobre pra ela vive disso, mas não os valores tão exorbitantes como esse, né? Mas é isso. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.